Olá, eu sou a Anaíse Nascimento E eu, a Edilza Riso, e esse é o podcast. Entre Fases. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Entre Fases. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para mexer em um baú de memórias cheio de afeto. Vamos falar sobre aquelas pessoas que nos conheceram antes mesmo de sabermos quem éramos direito. Isso é um tema muito legal, né? Muito precioso pra gente. O nosso foco hoje são as marcas das primeiras amizades, né? A gente vai conversar sobre aqueles amigos de infância, das brincadeiras da rua, do colégio, aquelas relações que ajudaram a moldar quem nós somos hoje. E desde já eu aproveito para dedicar esse episódio aos meus amigos, de forma geral, né? Aqueles que me acompanharam na infância, na adolescência, na vida adulta, aqueles que estão desde sempre, aqueles que não estão tão perto, mas quem ouvir e se identificar sabe de quem eu estou falando, vou falar os nomes, né? Graças a Deus, tenho muitos amigos, pessoas que eu amo muito, e esse episódio é dedicado a vocês. Perfeito. Vamos falar sobre as amizades raras que conseguem atravessar os anos, tentar entender porque algumas permanecem e outras simplesmente não ficam. O frio na barriga dos reencontros e, claro, a dor inevitável de crescer e perceber que a gente se afastou de pessoas que amávamos. Sim, então hoje a gente tem bastante pauta, né, para falar sobre amizade. E vamos preparar o coração aí, porque o episódio de hoje está bem nostálgico, muito profundo. E vamos lá. Vamos começar celebrando um verdadeiro milagre da vida adulta, que são as amizades que atravessam anos. Ter um amigo que te conhece desde a infância e que continua na sua vida hoje é um patrimônio. É aquela pessoa que lembra dos seus apelidos vergonhosos, das suas primeiras paixões e que viu você errar e crescer. E mesmo assim, permaneceu. Sim, com certeza, né? É um tipo de amigo que tem um passe livre, né, no nosso coração. A beleza dessas amizades duradouras é que elas não exigem aquela manutenção diária. A gente pode passar meses sem falar, por causa da correria do dia, nossa rotina, mas quando se encontra, parece que o tempo não passou, né? A conexão é imediata, porque a base foi construída no concreto puro da infância, que é aquelas amizades que a gente faz sem nem saber o que é amizade, né? A gente começa a criar os laços ali e ainda não tem completo entendimento do que é a amizade, mas já começa a exercer desde a infância, né? É verdade. Mas a gente sabe que isso é exceção, né? A realidade, ela nos mostra que a maioria daquelas conexões fica pelo caminho. E aí vem o questionamento: por que algumas ficam e outras não? Sim. E isso mexe muito com a gente, com os nossos sentimentos, porque na infância as amizades acontecem, a maioria, né, pela maioria, por conveniência geográfica, né? O vizinho da parede ao lado, a pessoa que senta na carteira da frente. E na vida adulta, as amizades exigem mais intencionalidade e valores parecidos. Algumas pessoas não ficam simplesmente porque os caminhos mudaram, os valores divergiram e a única coisa que sobrou em comum foi o passado, né? E tudo bem entender que algumas amizades foram feitas para durar apenas uma estação. É muito louco pensar nisso porque o tempo muda todo mundo. E quando acontece aqueles reencontros depois de 10, 15 anos, bate aquela pergunta no peito: será que ainda somos as mesmas pessoas? É verdade. Dá uma sensação, né, engraçada, assim, uma coisa meio, ai meu Deus, não sei o que falar, não sei como agir. E tem casos até que a gente ainda fica assim, será que a pessoa lembra de mim? Tipo assim, você lembra da fisionomia, mas a gente muda tanto, né, na vida adulta, né? E você olha e fica naquele sentimento, será que lembra de mim? Será que eu falo? Será que não falo? Mas às vezes o reencontro é maravilhoso também, né? A gente percebe que a essência continua lá, tem esse link direto com a infância, com memórias que estão bem guardadas, né, nos nossos corações, enfim.
e indifere o que a pessoa está fazendo, como está, se está com a vida muito parecida com a nossa ou com uma vida completamente diferente, né? Isso também é uma alegria, né? Você encontrar, obviamente que quando é prazeroso quando você vê que a pessoa está bem, que a pessoa, né, evoluiu à sua maneira, enfim, tá ali tocando sua vida, mas por vezes o reencontro também pode causar alguns desconfortos, né? Você olha para a pessoa e percebe que vocês viraram completos estranhos que apenas compartilham memórias antigas. Eu tive uma experiência muito engraçada, assim, constrangedora e muito engraçada ao mesmo tempo. Eu estudei com uma menina, eu era um pré-adolescente ali, com 11, 12 anos. E, enfim, estudei com essa menina. Nós não éramos amigas, assim, próximas, mas era da mesma sala e tinha alguns amigos em comuns. E, enfim, ela, né, tinha um jeito bem mais de menino, assim, sabe? Ela não era muito delicada, coisa assim do tipo, gostava muito de futebol, coisa assim do tipo. E, enfim, convivi com ela ali aquele período e logo depois eu até mudei de bairro, então não tive mais contato. E depois de muitos anos eu a encontrei no bairro que eu morava, que eu, né, tinha mudado, no caso. Só que ela estava muito diferente. Eu não reconheci de forma alguma. E ela me parou, né, e meu nome, assim, a pessoa falar o meu nome, ela sabe quem eu sou, literalmente, não tem como confundir. Oi, Naís, que não sei o que, aí eu e conversando, e eu falei, e eu já ficando vermelha já, porque ela falando, ai, e como tá a sua família, sua mãe, que não sei o que, e nananã, e puxando uns assuntos, e fulano, e ciclano, quando ela começou a falar, as pessoas em comum, aí eu comecei a cair a ficha de que, tipo, ai, meu Deus, é do tempo da escola, fiquei tentando, aí no meio da conversa, pro fim, eu lembrei quem era, né, consegui assim, relembrar quem era a pessoa. Mas estava realmente com a vida completamente. Aí a gente foi conversando, eu falei como eu tava, como ela tava, e caminhos completamente diferentes mesmo, né? E eu lembrei muito disso agora com isso de. E ainda que, né, o caminho é diferente, ainda que não tenha mais aquele contato diário, esse link com a infância fica muito vivo, né, na nossa memória. A gente lembra em qualquer circunstância que seja. Isso é legal porque já aconteceu também comigo de reencontrar pessoas que eu... Gente, é engraçado porque pra nós, tipo, a vida continuou, né? E nós pensamos que estamos com a mesma fisionomia de quando éramos novos e tal. E não é. Por fora mudou muita coisa, mas por dentro continuamos as mesmas pessoas, né? E isso é muito, muito legal quando acontece. E também de perceber que meio que a amizade deu uma pausa, sabe? Que ela deu... você ficou aquele tempo sem ver a pessoa e quando reencontra... É a mesma coisa como se vocês nunca tivessem parado de falar. Eu acho tão bacana também quando tem esses reencontros que dá um play e continua do mesmo jeito, da onde pararam, sabe? A amizade continua do mesmo jeito, sabe? E aí você pode parar também, tipo, só viu aquele dia num café, num restaurante, alguma coisa assim. E aí nunca mais vê a pessoa de novo. Perdeu o contato de novo, sabe? Sim, é verdade. Me faz lembrar também de uma amizade, uma amiga muito querida mesmo, que eu tenho até hoje, mas a gente realmente teve essa separação física, né? Quando a minha família mudou de bairro. E é uma amizade que, assim, a gente tem os seus momentos, suas fases, né? Assim que a gente separou, assim, fisicamente, que eu mudei de bairro, a gente ainda mantinha um pouco mais de contato, porque na época que a minha família mudou, meu irmão mais velho já era casado e ele ainda continuou no mesmo bairro. Então, eu ainda também participava da igreja no mesmo bairro que eu morava anteriormente, então ainda tinha uma certa rotina ali de visitar, né, da gente se encontrar pessoalmente. Mas na época a gente não tinha celular ainda, não que não existisse celular, né, a gente não tinha, eu ainda não tinha. E a gente tinha redes sociais. Eu lembro que tinha Orkut na época. A gente tinha acabado de começar a criar as coisas do Orkut. Então a gente tinha ali aquelas mensagens, aquele contato ali do Orkut. No começo é mais
recorrente, né, os encontros, tal, depois vai diminuindo, a gente trocou de igreja, passou mais um tempo, meu irmão saiu daquele bairro, então eu fui diminuindo mais a frequência de lá e a gente acabou diminuindo também de se encontrar, tal. E é uma idade que muita coisa nova está acontecendo o tempo todo. Então, assim, você ficar um ano, às vezes, você com 11, 12 anos, 12 para 13 anos, um ano muda muita coisa nessa idade, né? Tipo, da pré-adolescência para adolescência, enfim. E a gente não mantinha um contato direto todo dia, né? Mas é uma amizade muito sincera que, né, até hoje, graças a Deus, a gente está na vida adulta. A gente mantém esse laço, a gente conversa sempre que possível. Hoje mais, né, WhatsApp, enfim. A gente se convida e se convive aí nos aniversários das crianças, nas comemorações da vida, se encontra quando dá. E é uma amizade, assim, muito, muito importante para mim, né? Marcou muito a minha infância, né? Ela particularmente é muito amiga também da minha família, tem muita consideração, muito respeito pela minha mãe, né? Pelo meu pai, e é uma lembrança muito boa que lembrar dela, ela com certeza quando eu ouvir vai saber que é dela que eu tô falando. Uhum. É uma amiga muito querida e é o que você falou, né? Tem o que eu citei, né? De encontrar e ficar aquela coisa de não saber quem é, de não ter mais aquela, né, conexão. E esses exemplos aí de quando a gente reencontra que parece que nunca ficou distante, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre as conexões voltam a acontecer. Porque a maturidade nos ensina a respeitar também a história que vivemos com aquela pessoa, sem forçar a intimidade no presente, né? Que não existe mais. Porque, por vezes, acontece mesmo na infância, ali na adolescência, a gente ter mais uma intensidade na amizade e depois os caminhos seguem, né? E a gente pode honrar o passado sem prender o nosso presente ali, né? Sem ter a obrigação de, nossa, só porque eu fui amigo, porque eu convivi num período, agora a nossa vida está completamente diferente, eu encontrei com a pessoa, a gente não tem uma obrigação de retomar aquele vínculo. Às vezes é respeitar e honrar o que realmente passou, né? Não quer dizer que houve um rompimento, mas só que não vai ter uma continuação aquele relacionamento, né? Mas a gente precisa falar sobre esse sentimento também, né? Um pouco, que quase ninguém valida na vida adulta. Essa dor de crescer e se afastar, até os rompimentos amorosos tem trilha sonora, tem luto reconhecido. Mas o luto de perder um amigo de infância por causa do distanciamento da vida, né? Costuma ser silencioso e ele dói muito. Eu tenho nem era amigo, assim, tipo, amigo mesmo, mas era um colega que eu gostava muito dele na escola. E ele passava em frente, minha mãe vendia gelinho, sabe? E aí ele sempre fazia a mãe dele ir lá comprar o gelinho da minha mãe, porque ele falava que era o melhor do bairro. E aí eu tenho essa lembrança. E tipo assim... Olha que legal. E esse rapaz eu queria reencontrar pra saber como que ele tá e tal. E olha que a gente nem era amigos, assim, tão próximos. Era colegas de sala. Mas só pelo fato dele chegar na sala e falar que o gelinho da minha mãe era o melhor do bairro, eu ficava me sentindo... Eu ficava toda, né? E eu sempre lembro desse rapaz. Como será que fulano está? E aí esses pequenos distanciamentos, né? Não tô falando, não é só aquela amizade com afinco, mas também esses pequenos relacionamentos que nós tivemos com várias pessoas, né, que passam pela nossa vida e foi importante em cada fase das nossas vidas e acaba se distanciando. E isso dói um pouco porque não que a gente quer viver no saudosismo, mas só para saber como que a pessoa está, né? Ver ter aquele reencontro legal. E às vezes isso machuca. Quando a gente não tem, né? Sim. Realmente é uma sensação estranha, né? De ver a pessoa, de repente, né? Conquistando coisas, casando, mudando de cidade. A gente vai acompanhando mais pelas redes sociais, né? Ou né? Pelos amigos em comum, talvez. E perceber que a gente não faz mais parte daquilo, né? E realmente não teve uma briga, uma traição, ou algo
né, que marcou ali algum rompimento, mas é só a vida acontecendo, os horários não batem mais, as prioridades mudando. E crescer dói, né? Porque exige que a gente solte algumas mãos para conseguir caminhar por outras trilhas, enfim, conquistar outras coisas, fazer novas amizades. É uma sensação estranha. Não é um. É estranho falar, né? Porque às vezes a gente procura um motivo para entender. E não tem um motivo que seja plausível, mas talvez realmente seja só isso, só a vida acontecendo e levando cada um por um caminho diferente, né? É, e a vida é feita disso, né? Das pessoas entrando e saindo nas nossas vidas. A gente tendo relacionamentos na infância, passando na adolescência, que aí já muda também totalmente É, de verdade. relacionamento. Às vezes, até a quarta série, aquele fulano de tal foi seu melhor amigo. Na quinta série, você mudou de escola, já não. É. Nossa, nem olha mais. Menina, eu tive uma experiência uma vez, que eu lembrei agora. Eu tinha um amigo que eu achava que ele era meu amigo, né? Pelo menos eu era amiga dele. Que eu gostava muito dele na escola. E assim, apesar de, né, estamos na mesma sala, em teoria, estamos com as mesmas condições, mas a gente sabe que sempre tem um que pode um pouquinho mais, outro que pode um pouquinho menos. Ele era um dos que podia um pouquinho mais. Ele era meio chatinho, assim, sabe? Uhum. Meio, ai, não me toque. Mas eu me dava bem com ele, me dava bem com todo mundo. E por conta desse jeito dele, muitas pessoas não queriam aproximar muito dele, né? Mas eu tava ali e tal, ajudava ele e tal, ali a gente fazia as lições, enfim. E pra mim, tipo, e ele aparentemente demonstrava que gostava de mim, né? Que a gente tinha uma amizade ali, né? Com nossos 11 anos. Aí a gente trocou de escola, trocou de. É isso mesmo, eu troquei de escola, na verdade, né? Como eu troquei de bairro, não houve mais. E aí, naquele mesmo ano que eu troquei de escola, a gente foi num passeio da escola. Zoológico, sei lá, alguma coisa básica, assim. E geralmente eles marcam o dia que, né, outras escolas também vão no mesmo dia. E ele tava também lá. Eu encontrei ele como? Sozinho, andando sozinho. Fui falar com ele, eu acho que ele fingiu que não me viu. Você acredita? Nossa, gente. Foi uma decepção. Nossa, não vou falar seu nome pra não te expor. Mas, nossa, eu lembrei disso agora. Porque agora Mas é muito tem isso engraçado. também. Agora é engraçado, mas na época, no dia eu fiquei super chateada, porque eu gostava dele. E eu fiquei pensando, tá vendo, ó? Continua sozinho. Ainda não quis me dar oi. Porque eu não tava com ninguém. Eu tava com 2, 3 amigas, assim. E ele lá, mandando sozinho com a mochilinha dele. Ah, tá bom, né? Fazer o quê? Foi bom enquanto durou. Mas tem isso mesmo. E tá tudo bem, gente. Tipo, a É, gente. Eu acho que o legal da vida é quando a gente amadurece e entende. Tem um psiquiatra que eu acompanho. E ele fala, a frase dele é que ninguém deve nada a nós, né? Ninguém sim, te deve nada. Então, tá tudo bem, tipo, né? A é, vida seguir, assim. E é legal sim. também ter essa consciência, esse amadurecimento de que tudo bem, pessoa X fez parte da minha história até aqui, agora são outras pessoas e tá tudo bem. E ter um olhar carinhoso, um olhar afetuoso daquelas pessoas que passaram, né, Sim. na sua vida. É que a gente, como ser humano, tem um hábito que é natural, né, da nossa é, parte humana mesmo, de criar uma expectativa, né? E é o que você realmente citou aqui, e o outro realmente não deve nada a nós. Quando a gente tem esse princípio de que a expectativa nós criamos, óbvio que assim, né, existem os combinados e tudo aí para que se tenha relacionamentos saudáveis, enfim, a comunicação. Mas essa questão da expectativa, que nem tipo, eu falando agora da história que eu acabei de citar, eu vejo que a gente vai falando, você vai lembrando da pessoa, e ele realmente era uma pessoa, era mesmo na nossa, aquela idade que a gente estava, naquele período, ele era mais seco, ele era mais frio. Então, assim, eu já sempre fui mais calorosa, mais assim, nossa, gosto muito, me dedico àquilo ali. Então, talvez, realmente, eu era amiga dele e talvez ele não me considerava uma super amiga. Às vezes ele estava, né, Tem ali isso pela também. conveniência. E eu que estava achando que, nossa, né, enfim. Tem. Então, é a questão da expectativa, É. né, E que tem nós esse. acabamos criando. Desculpa. Imagina. Tem esse lado também de sermos amigos
mas a pessoa não nos considera como amigos, sabe? Sim, exatamente. A gente tá aqui, um assunto vai puxando o outro, e eu lembro muito do seu pai, né? Ele Eu fala ia muito falar isso. dele. Ele fala assim, às vezes, super amigo de uma pessoa, até aquela pessoa como meu melhor amigo, e para aquela pessoa você não é amigo dela. E por mais engraçado que assim, o tom que ele falava, o contexto, mas é uma coisa que me marcou muito, que eu pensava muito nisso, e eu ficava, poxa, eu não quero também depositar a minha expectativa, o meu amor, o meu carinho quanto à amizade em pessoas que não querem, né, que não correspondem a isso. E graças a Deus, na minha vida e da minha adolescência, minha vida adulta, tenho bons amigos, né? Consegui conquistar isso. E, enfim, mas é algo que é valioso e vale muito a pena pensar nisso, né? O quanto que a gente, às vezes, tá se doando muito mais, tá forçando uma barra, né? Mas, seguindo aqui no nosso raciocínio, quando acontece esse distanciamento, toda essa questão, tem esse desconforto, enfim, mas também tem um lado positivo, né? Que é onde se abre espaço para novas amizades, né? Que a gente constrói aí e traz para o nosso presente, né? Na nossa vida adulta já, hoje, é importante que a gente guarde o nosso coração limpo, sem mágoa, né? Guardando apenas o que foi bom daquilo que se passou, para que esses novos relacionamentos sejam saudáveis também, que a gente não traga heranças passadas, né, para os relacionamentos futuros, porque a amizade, em muitos pontos, é muito comparado com o relacionamento afetivo mesmo, né, de homem e mulher, enfim, de cônjuge, né, quem já passou por experiências de ter mais do que um relacionamento, às vezes precisa ter esse cuidado, né, de não trazer aquilo que passou com uma outra pessoa, tal, traumas, enfim, erros mesmo para um novo relacionamento. Então é a mesma coisa da amizade. Às vezes a gente, né, se doou demais numa amizade ou não foi, a gente não foi prudente com a gente mesmo e a gente acaba repetindo esse mesmo padrão às vezes com amizades novas. Mas agora falando um pouco dos nossos amigos de agora, os amigos que estão presentes, é muito bom na vida adulta, porque como a vida adulta é muito corrida, a gente precisa realmente de uma amizade que seja mais prática, uma amizade mais madura mesmo, que não tenha aquela cobrança de, nossa, não falou comigo hoje, ou nossa, sabe, aquelas coisas, mas que tenha essência realmente, né, que a gente possa contar com esses amigos, ainda que não os veja todo dia, todo momento, que sejam pessoas boas que a gente consegue saber, poxa, eu posso contar com esse amigo aqui, eu posso contar independente da situação, do momento que eu estiver passando. Tem uma canção que fala sobre amigos, que ela é muito, muito delicada, muito forte, é uma letra muito profunda, né? Porque geralmente a gente acaba trazendo mais pro lado romântico e feliz, né, da parte da amizade. Essa canção cita muito a questão dos momentos difíceis da vida, né? Onde a gente pode contar com um amigo e tal, e ainda que em algum momento esse amigo não esteja presente, que a gente tenha no nosso coração que acima daquele amigo está o Senhor, né? Que a gente tenha a essência do nosso coração de que aquele que nunca nos abandona realmente, que nunca vai faltar, vai falhar com a gente, é Deus, né? Então, essa canção traz profundidades sobre a amizade, principalmente da vida adulta, e aproveito aqui para dizer o quanto que as amizades na vida adulta nos salvam, né? Nos ajudam nessa caminhada, que é tão difícil, porque a gente vai se enchendo de tarefas e compromissos, responsabilidades, e os amigos eu vejo muito como um fôlego, né? Um respiro na vida, né? Quando você está ali no seu turbilhão de coisas, tá? Ainda que a gente consiga manter amizades no trabalho, amizades no nosso ciclo familiar, enfim, ainda assim a vida adulta em alguns momentos é uma vida muito corrida e por vezes solitária. Então, a minha visão da amizade hoje na vida adulta amigos são grandes presentes e para mim eles representam suspiros, né? Fôlegos que a vida dá pra gente dar uma acalmada, dar né? Uma desacelerada e perceber o quanto somos amados, cuidados, né? Independente da correria do dia a dia. É verdade. E amigo, já dizia a canção, né? Coisa para se guardar.
E realmente as amizades que continuam assim, né, que vem da infância e continua na vida adulta, ou as amizades que fazemos na vida adulta, é muito gostosa de viver, que nem você falou mesmo, de não ter aquela cobrança, porque na adolescência tem muito disso, né? Ai, fulano de É, tal. sim, demais. E na vida adulta você já, tipo, já tem um amadurecimento, já, né, se alegra com a conquista do seu amigo, mesmo que você não fale todos os dias. E tem uma frase que eu gosto muito, que é a melhor... É tipo assim, o melhor ato de amor é saber que alguém tá orando por você, né? Mesmo que você não, É verdade. né, que você não converse com os amigos todos os dias, por conta da vida mesmo, corrida, mas sempre incluir os amigos nas orações, e vibrar com as conquistas, ou estar presente quando os momentos que precisam, né? Isso faz a diferença. Isso é o que fica para guardado, né? Com certeza. E se você tem pensado naquele amigo antigo, talvez hoje seja um bom dia para mandar uma mensagem para ele, dizer que lembrou, agradecer pelo tempo que viveram juntos. Dia 20 de julho é o dia que se celebra o Dia do Amigo, né? Então, se houve algum afastamento, alguma questão, guarde gratidão pelo que foi construído, né? Sabendo que cada pessoa que passou pela nossa infância ou pela nossa vida, no estágio em que for, deixou um pedacinho do que nós somos hoje, né, construindo memórias, enfim. Então, aproveite essa data, aproveite esse momento, né, para dizer o quanto você ama, o quanto você gostaria de estar mais perto. Se há algo a pedir perdão, a limpar o coração, aproveite esse momento. Exatamente. Se a sua vida mudou de rumo, se você perdeu conexões, ou se está se sentindo meio sozinha nessa transição de fase da vida adulta, acalma o seu coração, foca no seu processo e confia em quem está cuidando do seu futuro. Porque, só um parênteses aqui também, se você se sente sozinho, calma, né? Que nessa na fase da vida adulta, é difícil fazer amizades. É verdade. Né? Não é verdade? Muito. É muito difícil, porque você já tá cheio de bagagem, você já, que a Anaís comentou isso, você já tem vai criando uma casca, você vai criando resistência, você teve, sei lá, quebras de confiança, então você se torna mais criterioso nas escolhas das amizades, né? Sim. Mas Deus, ele está ali para ser o nosso melhor amigo, e também, como nós comentamos sobre oração, orem a Deus pedindo para que Ele coloque pessoas no seu caminho, para que Ele mostre pessoas de confiança, que você possa se tornar amiga, né? Que Ele é quem abre as portas, né? A gente já comentou aqui que Deus cuida dos pequenos detalhes. E amigo, se não fosse algo tão valioso para Deus, para Jesus, ele não teria considerado os discípulos como amigos, né? É verdade. É muito, muito bem lembrado. E eu tenho essa experiência muito viva em mim, né? Quando a gente mudou de bairro, a minha família, eu tive essa experiência esse receio, né? Eu tava com 13 anos, então é uma idade muito, né, adolescência ali, iniciando, enfim, muitas questões, e eu não tinha tanta facilidade de me enturmar, de estar com as pessoas, assim, e tal, e aí eu pedia muito para Deus me apresentar um amigo, tal, que me ajudasse, né, assim, a seguir, e Deus me concedeu, né, me deu graça, me apresentou uma amiga que ninguém sabe quem é, gente, que tá, né? E, né, fomos crescendo ali na nossa amizade, amadurecendo muito, né? É uma idade que é bem difícil, né, pra gente lidar com a gente mesmo, que dirá com outros relacionamentos, que a amizade é um tipo de relacionamento, mas foi realmente algo de oração, né? Algo, a resposta de Deus mesmo pra minha vida, né? Vamos aqui já pro nosso, né, fim aqui do episódio, mas deixando aqui a mensagem para que você ore para sua jornada,
né? E continue acreditando no que a gente sempre está falando por aqui, que é estamos crescendo e isso é suficiente, né? Na amizade, na maturidade, nos relacionamentos, estamos crescendo, estamos em constante mudanças, né? Então, respire um pouco, seja mais leve consigo mesmo e olhe sempre para frente, né? Siga a sua jornada, lembrando disso. Isso aí, pessoal. Foi um prazer falar sobre esse tema, né? Que é um tema que está em todas as fases da nossa vida, das nossas vidas. Então, foi muito gostoso. Um beijo também, quero mandar um beijo, um abraço para todos os meus amigos, perto, para os de longe, que Deus abençoe. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo de infância que veio à sua mente durante o programa, ou posta nos seus stories marcando aquela galera antiga. Não esqueça de seguir o Entre Fases na sua plataforma de áudio favorita e ativar o sininho para acompanhar a gente. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima fase. Valeu!